Olá, é muito bom ter você conosco para juntos estudarmos o Apocalipse de Elias. Eu estou muito feliz pela oportunidade que você me está dando de chegar hoje na sua casa e juntos estudarmos a Palavra de Deus, especialmente temas proféticos, temas que apontam para o tempo do fim, para a volta de Jesus. Nós bem sabemos que Jesus está voltando em breve. E nós vamos começar juntos uma jornada nas profecias bíblicas. E esse é o primeiro estudo dessa série, o Apocalipse de Elias. Você talvez esteja se perguntando, por que Apocalipse de Elias? Eu quero dizer para você que são por dois motivos. O primeiro deles é que a palavra Apocalipse, ela nos remete aos eventos finais da história deste mundo. E também Apocalipse quer dizer revelação. É uma palavra bíblica grega, de origem grega, que significa revelação. Então, nós vamos estudar o Apocalipse de Elias, é uma revelação acerca da profecia de Elias. E também essa profecia aponta para o tempo do fim. Nós estamos vivendo nesses dias e você não pode deixar de estar estudando essa série, o Apocalipse de Elias. Eu quero também me dirigir nesse momento à igreja que nós estamos aqui presentes em Curitiba, na Igreja do Portão. É muito bom ter vocês conosco aqui também para estudarmos esse tema. Boa noite, igreja. Boa noite. Que boa noite gostoso. O primeiro tema que nós estaremos estudando a partir de agora é o mensageiro do Apocalipse. Vamos Apocalipse capítulo 14, e esse é um texto-chave, uma profecia-chave dos últimos dias. Nós vamos estudar o mensageiro do Apocalipse. Apocalipse 14, versículo 6. Se você não tem a Bíblia, você pode acompanhar também na tela nesse momento. Diz assim, Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e a fonte ou as fontes das águas. Queridos, o que nós estamos vendo aqui, um anjo, um mensageiro. No grego, anjo, a palavra anjo significa mensageiro, ok? Vem do grego angelos. E na Bíblia, esse mensageiro, esse anjo, pode se referir tanto a seres celestiais, seres espirituais, que nós conhecemos como anjos, quanto ao ser humano, quando este atua como um mensageiro de Deus, ok? Então, quando o livro do Apocalipse diz, João diz, eu vi um anjo voando pelo meio do céu, João está dizendo, eu vi um mensageiro. A questão desse mensageiro estar voando pelo meio do céu é porque ele tem uma mensagem urgente para apresentar. E ele tem que apresentar essa mensagem para quem? A cada nação, tribo, língua e povo. É uma mensagem urgente que ele tem para dar. O mensageiro de Apocalipse, esse anjo de Apocalipse 14, ele é apresentado como tendo 4 características básicas. Se nós pudermos identificar quais são essas características desse mensageiro, nós também podemos identificar quem é este mensageiro. O anjo, mensageiro de Apocalipse 14, ele tem 4 características, como eu estava mencionando para vocês. A primeira característica do anjo qual é? Diz para mim. Ele prega o evangelho eterno. Esse anjo prega o evangelho eterno. A segunda característica é que ele chama todos a temerem a Deus e darem glórias a Ele. A terceira característica do anjo é que ele anuncia a hora do juízo de Deus.
E a quarta característica, ele conclama todos a adorarem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Primeiro ponto, nós vamos analisar agora, que é a quarta característica do anjo: adorem aquele que fez o céu e a terra e o mar. Notem, queridos, toda vez que nós vamos à Bíblia, a palavra de Deus, e nós podemos perceber em várias passagens bíblicas, nenhuma nem duas, várias passagens bíblicas, aparecem essas palavras juntas ou próximas: céu, terra e mar. Aparecem muitas vezes na Bíblia: céu, terra e mar. Quando você ler a Bíblia, aparecer as palavras céu, terra e mar, a palavra de Deus está nos remetendo à criação. Quando Deus criou o mundo, o universo, o céu, a terra e o mar. E eu quero levar você agora ao relato bíblico da criação, porque este anjo, ele diz que nós devemos adorar aquele que fez céu, terra e mar. Qual é o recado de Deus que está por trás dessa mensagem? Qual é o recado que este anjo tem para dizer: adorem aquele que fez? O que significa isso? Eu quero convidá-los para juntos irmos agora no relato da criação, no livro de Gênesis. Abra a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. E acompanhe comigo a leitura. Gênesis 1. Encontraram ali? Versículo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus o quê? Haja luz. Estas são as primeiras palavras de Deus registradas na Bíblia. Haja luz, e o que aconteceu? E houve luz. Sabe que eu fico impressionado, eu fico emocionado com essas palavras? Eu acredito, queridos, que a palavra de Deus é o poder de Deus. Você também acredita, sim ou não? Sim? A palavra de Deus é o poder de Deus. E quando Deus disse haja luz, houve luz. E houve, eu creio que quando Deus disse haja luz é como se fosse um Big Bang. Não como outros creem que surgiu do nada, não. Houve um grande Big Bang. Pum! A luz saindo da boca de Deus, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra de Deus, ela, diz o salmista, lâmpada para os meus pés é o quê? Ela é o que mais? Luz para os meus caminhos. Será que eu falo para alguém nessa noite que está passando por um período de trevas na sua vida? Será que eu falo para alguém que está me assistindo nesse momento, que está passando por um período, um tempo de trevas na sua vida? Você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, você sente como se estivesse tudo negro, escuro ao seu redor, você não tem forças para se levantar, você não tem forças para se erguer, você não tem forças para enfrentar a vida. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus é luz para iluminar os teus caminhos. Ao abrir a Bíblia, a palavra de Deus como luz vai entrar também na sua vida. E acredite, o poder de Deus, que é a palavra de Deus, vai expulsar as trevas da tua vida, da tua alma. Louvado seja Deus por isso. A palavra de Deus é luz que ilumina a nossa vida. E Deus disse, haja luz e houve luz. Versículo 5, acompanhe comigo novamente, Gênesis capítulo 1. E chamou Deus a luz dia, e as trevas Deus chamou de noite, e houve tarde e manhã, o que, igreja? O primeiro dia. No primeiro dia da criação, Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus chamou a luz dia, e as trevas Deus chamou de noite. Esse foi o primeiro dia da criação. Versículo 6, continue acompanhando comigo. E disse Deus,
haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento de quê? De céus. E houve tarde e manhã o segundo dia. Notem que interessante isso aqui. No segundo dia, Deus fez separação entre águas e águas. O mundo era como se fosse completamente todo coberto de água, em cima, embaixo, todos os lugares. E Deus simplesmente, em algum momento, ele diz assim: eu vou fazer o quê? Separação. Águas em cima e águas embaixo. As águas que ficaram em cima, Deus chamou de firmamento. Seria como se fosse para nós o céu atmosférico. Os elementos que Deus preparou e dividiu para que nós pudéssemos ter o ar, Deus, para nós respirarmos. Deus está preparando um ambiente para a criação. Não pode existir vida sem luz. Também não pode haver vida se não houver a atmosfera, o ar, para que possamos respirar. E Deus fez então separação, o ar atmosférico em cima e as águas embaixo. E houve tarde e manhã o segundo dia. Vamos continuar. Agora, versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça porção seca. E assim se fez. E a porção seca Deus chamou de quê? De terra. E aos ajuntamento das águas Deus chamou do quê? De mares. E viu Deus que isso era bom. Versículo 13. E houve tarde e manhã o quê? O terceiro dia. Deem uma olhadinha agora aqui para a tela. Vamos aos dias da criação. Primeiro dia Deus disse: haja luz e houve luz. O segundo dia Deus fez separação. O ar em cima, o firmamento, o céu atmosférico, e as águas embaixo da terra. E no terceiro dia Deus fez surgir o quê? A porção seca. E Deus chamou a porção seca de terra. Então, Deus fez surgir a porção seca e Deus chamou a porção seca de terra. E o relato bíblico não continua aí, mas eu queria chamar a sua atenção agora para o seguinte ponto. Quando Deus disse: haja luz, haja firmamento, águas embaixo e porção seca, é como se Deus estivesse criando espaços, ok? Criando espaços. Quando Deus disse: haja luz, é como se Deus estivesse criando a expansão do espaço sideral. Depois Deus então criou o espaço atmosférico. Deus criou um espaço agora, a terra completamente coberta de água. E depois Deus criou um espaço que era o que? A porção seca. Então Deus vai criando espaços, espaço sideral, o espaço atmosférico, o espaço sobre as águas, ok? O que Deus faria depois de criar os espaços? Deus preencheria os espaços. E é o que nós vemos agora no restante do relato da criação. Acompanhe comigo, por exemplo, no que diz respeito ao quarto dia. Versículo 14, diz assim: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e para anos. Versículo 16. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar o quê? A noite. E ele fez também o quê? As estrelas. Versículo 19. Houve tarde e manhã o quê, igreja? O quarto dia. O que é que Deus criou no quarto dia então? Sol, lua e as estrelas. Interessante nós notarmos que a Bíblia não diz que Deus criou o sol, que Deus criou a lua. A Bíblia diz que Ele criou 2 luzeiros. Um maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, que é a lua. Por que Deus não deu nomes a esses astros? Porque Deus sabia que o homem seria impelido em algum momento a se inclinar diante desses astros e adorá-los. Deus não deu nomes. Mas o que nós estamos vendo aqui? Quando Deus disse: haja luz e criou o espaço sideral, Deus preencheu esse espaço com o quê? Com sol, lua e as
estrelas. Agora, quando Deus criou o firmamento, o ar atmosférico e as águas, Deus preencheu ou não preencheu o ar e as águas? Sim ou não? E Ele preencheu com o quê? Com os pássaros e o que mais? E os peixes. Isso aconteceu quando? Nós temos o primeiro dia, luz, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, então Ele preencheu, sol, lua, estrelas, e o sexto dia Ele criou as aves e os animais marinhos. E é isso que nós encontramos na Bíblia. Veja lá, relato do quinto dia, versículo 20 de Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, versículo 20, diz assim: Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Deus criou ou não criou as aves e os animais marinhos? No quinto dia. Versículo 23. E houve tarde e manhã o quinto dia. E no sexto dia? Vamos continuar. Versículo 24. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, e animais domésticos, e répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era o quê? Muito bom. No sexto dia Deus criou o quê? Diga, igreja. Os animais da terra e o homem. O que nós estamos vendo aqui? Deus cria espaços. Deus disse, haja luz. Houve luz. Ele disse no primeiro dia. E no paralelo correspondente, o quarto dia, Deus preencheu esse espaço com o sol, lua e as estrelas. No segundo dia, Deus criou o espaço atmosférico. E Deus preencheu, então, esse espaço no paralelo, no quinto dia, com as aves. E Deus criou, no segundo dia, o espaço embaixo, as águas. E Deus preencheu no quinto dia com os animais marinhos. Depois Deus fez surgir a porção seca no terceiro dia. E preencheu essa no sexto dia com os animais da terra e o homem. Eu pergunto para você, a criação acabou aqui? Sim ou não? Não, a criação não terminou aqui. E quando nós vamos ao livro de Gênesis, agora no capítulo 2, versículo 1, e o texto está na tela, para aqueles que quiserem acompanhar também na tela. Gênesis 2, 1 diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus o quê? Terminado. Quando? No sétimo dia a sua obra. Para um pouquinho, olhe para mim agora. O que a Bíblia está revelando para nós? A palavra de Deus está revelando para nós que Deus terminou a sua criação quando? No sétimo dia. Ele fez alguma obra no sétimo dia? Não, ele não fez nenhuma obra, porque a Bíblia diz o quê? Versículo 2 do capítulo 2. E havendo Deus terminado no sétimo dia a obra que fizera, ele fez o quê? Descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. 4 pontos. Veja, Deus terminou no sétimo dia. O que significa? Significa que a obra da criação não foi concluída no sexto dia. Deus, muito embora não tivesse feito nada no sétimo dia, porque Ele descansou no dia sétimo, Ele criou o sétimo dia. Vocês concordam? Ele criou o sétimo dia. E o que Ele fez nesse dia? Ele terminou, Ele descansou, Ele abençoou e Ele o quê? Santificou o dia sétimo. O dia sétimo Ele concluiu a criação. Quando nós vamos ao livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11, nós encontramos o quarto mandamento da lei de Deus. E o quarto mandamento da lei de Deus diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. De 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas
o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. O sábado é de quem? É de Deus. E a Bíblia diz que o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nele, no sábado, nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Por que o mandamento da lei de Deus, o quarto mandamento da lei de Deus está dizendo: lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. Por quê? A Bíblia responde, vamos ler juntos. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. Por que nós devemos guardar o sábado e honrar o dia do sábado? A Bíblia responde, porque Ele fez. Ele fez o quê? Céus, terra, mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia Deus descansou. Por isso o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e Deus abençoou e santificou. Deus concluiu a obra da criação quando? No sétimo dia. Ele terminou, Ele descansou, Ele abençoou e Ele fez o quê? Santificou. Agora eu pergunto para você, se Deus criou o espaço e preencheu o espaço, cria espaço, preenche espaço, cria o espaço, a porção seca, preenche com a terra, a porção seca, com os animais da terra e o homem, o sábado, ele é um dia que tem algum paralelo? Ele é um dia único. Ele é um dia singular. Agora a questão é a seguinte: se nos demais dias da semana Deus está criando espaços e preenchendo espaços, no sábado Deus criou um espaço, o que você acha? Sim ou não? Criou ou não criou? Que espaço é esse que Ele criou? Não foi um espaço geográfico nos céus, na terra, nas águas. Mas Deus criou um espaço onde? No tempo. E que espaço é esse no tempo? Veja, a Bíblia revela que esse espaço no tempo foi tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo, tarde e manhã o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E foi tarde e manhã o sétimo dia. Deus criou um espaço no tempo. E Deus preencheria esse espaço no tempo. O que você acha? Sim ou não? E Ele preencheria com o quê? De que forma? Como? Nós lemos agora há pouco que Deus terminou, Deus descansou, Deus abençoou e Deus fez o que mais? Santificou o sétimo dia. O que significa santificar o sétimo dia? Torná-lo santo. O que significa? Vejam, pensem comigo. Eu me lembro de uma passagem da Bíblia, lá de Êxodo, no capítulo 3. Você deve lembrar dessa história. Lembram certa vez quando Moisés, ele estava com o rebanho do seu sogro Jetro lá ao redor do Sinai, e de repente, ao estar ele caminhando, ele avistou mais adiante um arbusto espinhento que ardia em fogo, mas não se consumia. Lembram dessa história bíblica? E Moisés, ele foi se aproximando daquele arbusto e ele achou aquilo ali muito curioso, porque ele pegava fogo, ok? Mas não se consumia. Quando de repente ele ouviu uma voz, e essa voz disse para ele assim: Moisés, Moisés, faça o quê? Tira as sandálias dos teus pés, porque o local onde você está é o quê? É santo. Eu pergunto, aquele local sempre foi santo, sim ou não? Não. Tantas e quantas vezes Moisés tinha passado por ali com os rebanhos do seu sogro, e tinha visto aquele arbusto e tantos outros, mas aquele local havia se tornado santo naquele momento. Por quê? Porque Deus estava se fazendo presente ali. Veja, quando nós vemos Deus criando espaços e preenchendo espaços, no sétimo dia não foi diferente. Deus criou um espaço no tempo, e Deus preencheu esse espaço de que forma? Deus preencheu esse espaço com a sua própria presença. O que você diz? Amém. Amém.
Talvez você esteja perguntando assim, mas pastor, Deus está comigo também nos outros dias da semana. Mas eu queria dizer para você, é verdade. Deus está com você, comigo, com todos nós nos outros dias da semana, sim. Mas eu não sei como. Mas no sábado é diferente. É diferente. Quando chega o pôr do sol de sexta-feira, tarde de sexta, e começa o período escuro, Deus, Ele se faz presente nesse tempo, nessa porção de tempo, e torna essa porção de tempo um tempo santo, sagrado. Ele preenche esse espaço. O sábado, ele foi instituído por Deus como uma constante lembrança da criação. Adorar a Deus no dia de sábado significa reconhecê-lo como nosso Criador e mantenedor. O anjo de Apocalipse 14, o mensageiro de Apocalipse 14, ele diz, temam a Deus e deem glória a Ele. Sim, ele diz, anuncia a hora do juízo, ele apresenta o Evangelho eterno, mas ele conclama todos a adorarem aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Ele está dizendo o quê? Olhem para o Deus Criador, o Deus que fez em 6 dias, o Deus que separou essa parte de tempo, o 7º dia, e tornou santo, para que as suas criaturas o adorassem no seu santo dia. Esse é o chamado que esse anjo, mensageiro apocalíptico fala. Esse anjo também anuncia a hora do juízo, que é a hora do juízo é chegada. Vinda a hora do seu juízo. A Bíblia revela que a hora do seu juízo iniciou em 22 de outubro de 1844. Você pode se perguntar agora, mas como assim, pastor? Como é que você tem tanta certeza que foi nesse dia? Essa é uma outra profecia bíblica de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Nós vamos estudar em um outro programa da nossa série. Vamos entrar um pouco mais fundo nessa profecia. Nós vamos ver. Bom, o anjo de Apocalipse, ele anuncia a hora do juízo, 22 de outubro de 1844. Não perca mais adiante. Você que está me assistindo, não perca um outro estudo dessa série, onde nós estudaremos exatamente esse ponto da hora do juízo que é chegado. Mas nós podemos ver mais. Ele chama todos a temerem a Deus e darem glórias a Ele, ao Senhor. E a pergunta é, o que significa temer a Deus na Bíblia? Na Bíblia, queridos, temer a Deus significa obedecê-lo na guarda dos seus mandamentos. O temor ao Senhor e a guarda dos seus mandamentos na Bíblia aparecem de que forma? Juntos, relacionados. E eu poderia mostrar aqui para vocês uma série de textos bíblicos. Muitos deles. Eu vou apresentar somente 3. Onde você vê o temor do Senhor e a guarda dos meus mandamentos fazendo o quê? Andando juntos. Significando que não há um sem o outro. É um e outro juntos. Veja esse texto, por exemplo, de Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, diz: quem dera eles tivessem tal coração, que me temessem e fizessem o quê? E guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos. Por quanto tempo? Para sempre. Vocês estão vendo? Como eu quisera que eles tivessem um coração tal, que me temessem e fizessem o que mais? Guardasse os mandamentos. O temor do Senhor significa guardar os seus mandamentos. Veja esse texto, Salmo 112, versículo 1, diz assim: aleluia! Bem-aventurado ou feliz o homem que teme ao Senhor e se alegra se compraz nos seus mandamentos. Teme ao Senhor e faz o quê? Guarda os seus mandamentos. Veja, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. O sábio Salomão, ele diz, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e faz o que mais? Guarda os seus mandamentos. Porque isto é o quê? É o dever só do judeu? É o dever somente do povo de Israel? É o dever de quem? De todo ser humano. De todo ser humano. Vejam, o temor do Senhor, o povo do tempo do fim, ele é referido como aqueles que temem a Deus e guardam seus mandamentos. E alguns podem estar dizendo assim: mas
Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é coisa do Antigo Testamento. Eu quero levar você agora para o livro de Apocalipse. A Bíblia está dizendo, quem teme a Deus, ele faz o que? Guarda os seus mandamentos. Veja o que diz esse texto de Apocalipse capítulo 19, versículo 5. Diz assim, saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, tanto pequenos quanto grandes. Veja, saiu uma voz do trono dizendo, louvem a Deus, todos os seus servos, aqueles que fazem o quê? Temem a Deus. Quem teme a Deus faz o quê? Guarda os seus mandamentos. Talvez você esteja dizendo assim, mas pastor, aqui nesse texto eu não estou vendo guardar os mandamentos. Mas o livro do Apocalipse diz que aqueles que temem a Deus guardam os seus mandamentos. Sabiam disso? Veja o que diz aqui Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Referindo-se a esse anjo mensageiro do versículo 6 que nós estamos estudando hoje, diz, aqui está a perseverança de quem? Dos santos. E o que eles fazem? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Os santos, eles temem a Deus. A voz que sai do trono diz para os santos, deem glória a eles. Deem glória ao Senhor, vocês que temem o nome do Senhor. E os santos, eles perseveram na guarda dos mandamentos de Deus. E eles têm a fé, o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 diz, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Vejam, aqueles que temem a Deus guardam os seus mandamentos. E o que significa dar glória a Deus? Dar glórias a Deus tem que ver com o cuidado do nosso corpo como templo do Espírito Santo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20 diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, façam o quê? No vosso corpo. Glorifiquem a Deus o que? Com o vosso corpo. Por que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo? Porque o Espírito Santo de Deus quer o quê? Habitar em nós. E porque nós somos comprados por preço. Pedro diz, vocês não foram comprados por ouro, por prata ou por qualquer outra coisa, mas vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Agora glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Isso significa que esse anjo, esse mensageiro, de Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, tem uma mensagem especial relacionada com a guarda dos mandamentos de Deus e com o cuidado do nosso corpo, o cuidado com a nossa saúde. Chama todos a temerem a Deus e darem glórias a Ele. Guardar os mandamentos e cuidar do nosso corpo. E último ponto. O anjo de Apocalipse 14, ele prega o Evangelho eterno. E o que significa o Evangelho eterno? Já aconteceu comigo várias vezes, não sei se com você. Já aconteceu alguma vez com você, de você estar em algum lugar público, talvez o banco, ou o mercado, ou um ponto de ônibus, quando você se encontra com alguém, começa a conversar com uma pessoa, com alguém, e essa pessoa de repente olha para você e diz assim, puxa vida, você é um evangélico? Já aconteceu com você, não? Quantos de vocês já aconteceram isso? Levante a mão ali. Vários, não é verdade? Comigo já aconteceu também algumas vezes. Você é evangélico? Qual foi a resposta que você deu? Sim ou não? Sim. Eu muitas vezes também respondi que sim. Sim, sou um evangélico. Mas ultimamente eu não tenho mais respondido que sim. Sabe como eu tenho dado a resposta? Eu tenho respondido, depende. Depende. Você está pensando ali, né? Por que, pastor? Por que depende? Sabe por que depende? Porque depende do conceito que você tem
do que é ser um evangélico. Porque as pessoas podem ter diversos conceitos do que significa ser um evangélico, é ou não é verdade? Nós não temos aqui a oportunidade de fazer isso, mas eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui nesse auditório o que significa para você ser um evangélico, nós teríamos vários conceitos aqui do que é ser um evangélico. E nós vamos entender o que significa ser um evangélico. Bom, um evangélico é alguém que faz o quê? Prega o evangelho. Você concorda com essa definição? Sim ou não? É isso, não é mesmo? Um evangélico é alguém que prega o evangelho. E aí surge então a pergunta: bom, o que é o evangelho então? Simples a resposta. O evangelho é uma palavra também de origem grega, que ela significa boas novas. Ok? O que é que significa o evangelho então? Diz para mim, igreja. Boas novas. O evangelho são boas novas. Boas novas de quê? Boas novas de salvação. Veja, nós estávamos condenados ao pecado, nós estávamos condenados à morte, mas então o Senhor vem com o evangelho para nós. Ele nos traz boas novas. Ele nos traz boas novas de salvação. E eu fico pensando, e se nós pudéssemos resumir o evangelho em uma única palavra, qual seria a palavra? Para mim esta é a palavra. Cruz. Se nós pudéssemos resumir o evangelho, boas novas de salvação, nós resumiríamos essa palavra na cruz. Porque é ali que está estampado para todos de que o Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra, Ele se fez homem, Ele habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê o quê? Mas tem o quê? Vida eterna, boas novas de salvação. Você não vai perecer, você não está condenado à destruição eterna. Eu tenho boas novas, Deus enviou o seu Filho unigênito. E se você crer na cruz e no sangue que Ele derramou por você na cruz, você será salvo. E você vai viver eternamente com Ele. Amém? Mas a Bíblia fala que essas boas novas de salvação, que um evangélico prega, que ele apresenta, que são boas novas, a Bíblia diz que este é um evangelho o quê? Eterno. A Bíblia qualifica esse evangelho como sendo um evangelho o quê? Eterno. O que isso significa? O que significa eterno? Teve início? Sim ou não? Não, eterno é o que nunca teve início. Eterno é o mesmo hoje, sim ou não? E será o mesmo por quanto tempo? Para sempre. Quando a Bíblia fala que João diz, eu vi um anjo voando pelo meio do céu, pregando um evangelho eterno, a Bíblia não está dizendo que ele prega qualquer evangelho, um evangelho ou algum evangelho. A Bíblia qualifica esse evangelho como sendo o evangelho o quê? Eterno. Nunca teve início. É o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Agora, o que significa isso? Por que evangelho eterno? O anjo de Apocalipse 14, ele prega que evangelho? Você já sabe. E eu queria agora entrar num ponto bem delicado do nosso estudo. Muito delicado. Mas eu faço isso em oração, com o coração apertado. Mas eu tenho que revelar para vocês o Evangelho eterno. Você talvez esteja pensando, mas pastor, por que o senhor fica preocupado em revelar o Evangelho eterno? Porque quando a gente revela o Evangelho eterno, você vai perceber que existem outros grupos que têm pregado um evangelho, mas não é o evangelho eterno de Deus. O inimigo tem usado, o inimigo tem feito com que as pessoas entendam
de forma torcida a palavra de Deus e não conheçam o Evangelho eterno. Quando nós, por exemplo, dividimos o mundo cristão, queridos, eu queria que você entendesse isso agora. O mundo cristão nós podemos dividir em 3 vertentes básicas, ok? 3 grandes grupos o mundo cristão pode ser dividido. O primeiro deles é o grupo dos evangélicos protestantes. A quem nós poderíamos denominar como sendo os evangélicos protestantes? Os evangélicos protestantes são aqueles que não são católicos ou que surgiram após a reforma da Idade Média. Dentre as igrejas desse grupo estão todos os evangélicos tradicionais, conservadores ou liberais, pentecostais ou não, certo? Esses são os evangélicos protestantes. Como é que creem ser o evangelho eterno, os evangélicos protestantes? Veja, para um evangélico protestante, vou fazer aqui uma ilustração. Vamos imaginar que eu vou dividir-nos agora aqui em 2 grupos, ok? Este grupo aqui, simbolicamente, é o grupo que viveu antes da cruz, certo? No tempo da antiga dispensação, no tempo do Antigo Testamento. Já vocês, desse grupo, são um grupo que vivem ou que viveram no tempo depois da cruz, do Novo Testamento. Para um evangélico protestante, o evangelho, as boas novas de salvação para esse grupo do Antigo Testamento. Notem, vocês são pecadores, vocês têm que morrer, o salário do pecado é a morte, mas eu tenho boas novas para vocês, ok? Quais são as boas novas para vocês? O evangelho, as boas novas para vocês, sabe quais são? Se vocês quiserem ser salvos, vocês poderão ser salvos, e a salvação se dá para vocês através, ou se dará para vocês, através das obras do quê? Das obras da lei, ok? Para um evangélico protestante, aqueles que viveram no tempo do Antigo Testamento, a salvação se deu através das obras da lei. E aí nós temos a cruz, quando Jesus esteve nesse mundo e morreu por nós, na cruz do Calvário. E o povo que viveu ou que vive depois da cruz, eu tenho boas novas de salvação para vocês. Sabe quais são as boas novas? Se vocês quiserem ser salvos, o Evangelho, a salvação para vocês, se dá através do quê? Através da graça. Mediante o quê? A fé. Então a salvação para vocês é através da graça mediante a fé. Nova dispensação, Novo Testamento, depois da cruz. Para vocês que vivem antes da cruz, ou que viveram no tempo do Antigo Testamento, a salvação é através das obras da lei. Eu pergunto, eu tenho aqui um evangelho ou eu tenho 2 evangelhos? 1 ou 2? 2 evangelhos. Um é através das obras da lei e o outro é através da graça mediante a fé. É esse o evangelho eterno? Não. Lamentavelmente, este não é o evangelho eterno. E eu tenho o outro grande grupo que envolve a maior parte ainda dos cristãos do mundo, que são os católicos. E para os católicos a salvação não é alcançada pelas obras da lei, nem pela graça mediante a fé, mas sim através dos sacramentos da igreja. São eles o batismo, a confirmação, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. 7 sacramentos. Ou seja, para os católicos a salvação não é nem tão pouco pelas obras da lei, tanto pela graça mediante a fé, mas é através dos sacramentos da igreja. Ou seja, a igreja por si só é um instrumento apontado por Deus para salvar. Eu pergunto, é esse o evangelho eterno? Sim ou não? Também não é esse o evangelho eterno. Porque o evangelho eterno é um só, é o mesmo desde sempre na eternidade e no passado. O livro de Gênesis apresenta para nós o evangelho eterno da seguinte forma, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. E a ordem foi: de toda a árvore do jardim comerás de que forma? Livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Vocês estão vendo uma ordem de Deus? Eu dou para vocês comerem livremente de quantas coisas? De tudo. Mas tem uma árvore que eu fiz uma reserva.
Nós vamos estudar muito mais detalhadamente em outro tema da nossa série sobre essa árvore. E sobre essa reserva Deus disse assim, não comam, porque no dia em que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão morrer. Eu pergunto para vocês, se Adão e Eva comessem do fruto, eles morreriam, não é verdade? A pergunta é, quando é que eles morreriam? A Bíblia diz sim ou não? Diz ou não diz? Não diz? O que está escrito aqui? No dia em que dela comessem, vocês iam o quê? A Bíblia diz quando eles morreriam, sim ou não? Diz ou não diz? Alô, tem alguém aí? Diz ou não diz? Diz no dia, sim ou não? É isso que está na Bíblia? Se você tem dúvida, abre a Bíblia e veja na Bíblia. Está escrito lá, no dia. E alguns estão se perguntando, mas como assim no dia eles iriam morrer? Porque eles morreram naquele dia, sim ou não? Não morreram naquele dia. Então dá um nó na nossa cabeça. Se Deus disse que eles iriam morrer, eles comeram no fruto, mas não morreram naquele dia, em primeiro lugar nós temos que entender o que é um dia em Gênesis. Um dia em Gênesis, como nós lemos há pouco aqui, tarde e manhã. Primeiro dia, tarde, manhã, segundo, tarde, manhã, terceiro, assim por diante. Ou seja, um dia compreende de pôr do sol a pôr do sol, parte escura e parte clara. Se Adão e Eva tivessem comido do fruto às 8 horas da manhã, eles tinham que morrer até quando? Até o pôr do sol. Se eles tivessem comido às 10, às 3 da tarde, às 5 da tarde, eles teriam que ter morrido até o pôr do sol. É ou não é verdade? Naquele dia. E que morte é essa que eles morreriam? Veja, no livro de Gênesis, no capítulo 2, no mesmo capítulo, no versículo 7, diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser, o homem se tornou uma alma vivente. Então, com o fôlego de vida, entrando no pó da terra, no corpo que Deus criou, o homem passou a ser uma alma vivente, não é verdade? E o que seria uma alma morrente? Bom, não existe, não é mesmo? Mas o que seria um ser morto? Saindo o fôlego de vida e ficando o corpo aqui, é ou não é verdade? Deus disse, no dia em que vocês comerem, vocês vão o quê? Vocês vão morrer. E eles morreram naquele dia? Não. Mas a pergunta é, houve morte naquele dia? Ah, houve morte. Em primeiro lugar, a Bíblia revela em Gênesis 3:8, quando eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim. Em que momento? Na viração do dia. Seria um momento em que eles receberiam a paga da culpa do seu pecado. Eles deveriam morrer. Na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher. Por quê? Porque eles tiveram medo e se esconderam. Eles pensaram assim, agora lá vem Deus me dar a culpa do meu pecado. E Deus vem no jardim dizendo, onde estão aqueles meus 2 filhos danados? Eles vão ver só agora, eles vão morrer. É assim que Deus fez? Não. O que Deus fez? Deus estendeu para eles a graça. Amém? Deus providenciou um cordeiro, um animal. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21 diz, e o Senhor Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher. E o que ele fez? E os vestiu. Como é que se faz vestimenta de peles? Matando um animal. Fez vestimenta de peles e vestiu. Os 2 morreram naquele dia? Houve morte naquele dia? Quem morreu naquele dia? O cordeiro. E o cordeiro apontava para quem? Para Jesus. Então pensem comigo. Vocês veem aqui Adão sendo salvo e Eva sendo salvo por obras da lei ou pela graça? Deus não estendeu a graça? Eles mereciam a morte, não mereciam a morte? E Deus deu para eles o quê? Vida. Deus deu a eles um dom que eles não mereciam. E colocou sobre o cordeiro, que não tinha culpa nenhuma, a culpa dos 2. E aquele cordeiro salvou-os? Não. O cordeiro não salvou os 2. Mas pela fé, depositado no sangue daquele derramado, no sangue derramado daquele cordeiro, eles podiam visualizar o dia em que viria o verdadeiro Cordeiro de Deus fazer o quê? Tirar o pecado do mundo. Perceberam? Adão e Eva foram salvos por obras da lei ou pela graça?
mediante a fé no Cordeiro que viria. E aqueles que viveram, que vivem hoje no tempo do Novo Testamento, também somos salvos pela graça mediante a fé no Cordeiro que já veio. O Evangelho é diferente ou é o mesmo? Qual é a única diferença, se é que assim poderíamos dizer? É que esses criam no Cordeiro que viria, e aqueles no Cordeiro que já veio. Este é o Evangelho eterno. O livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8 diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, como conhecido com um efeito desde quando? Antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos por amor de vós. Este é o Evangelho eterno. Amém? Podemos perceber que a mensagem do Evangelho eterno é apresentada pelo remanescente da profecia bíblica, um povo que surgiu especialmente para restaurar essas e outras verdades. Quem é esse povo? Esse povo é o anjo de Apocalipse 14. Amém? Quem é esse anjo? Esse anjo, ele prega o Evangelho eterno. Não são dois evangelhos, é um evangelho. Esse povo chama todos a temerem a Deus e darem glórias a Ele. Guardam os seus mandamentos. Há uma mensagem de saúde especial para esse povo. Esse povo anuncia a hora do juízo que chegou 22 de outubro de 1844. E esse povo chama todos a adorarem aquele que fez os céus, a terra e o mar. O Deus Criador, o Deus do sábado do Senhor. Amém? Eu pergunto, você tem buscado a Deus de todo o teu coração? Sim ou não? É por isso que você está aqui. Porque Deus trouxe aqui você, para você conhecer essa e outras verdades bíblicas. Não só para você conhecer essa e outras verdades bíblicas proféticas, mas para você decidir fazer parte do povo do Senhor dos últimos dias. Um anjo de Apocalipse que faz a terra toda brilhar apresentando essas mensagens. Um dia, essa mensagem chegou à minha vida, a vida da minha família, da minha mãe. Nossa vida estava em trevas, família em trevas. 5 irmãos, quase 30 anos atrás, meus pais se separando. Mas a mensagem do Evangelho e do anjo chegou em nossa casa, iluminou nossa vida, restaurou-nos a todos. E eu louvo a Deus por isso. O único desejo que eu tenho é pregar essa mensagem, para que você também aceite esse Evangelho, essa cruz, esse Cristo que salva, que perdoa, que redime. E eu sei que também você tem buscado a Deus, e quando você buscá-lo de todo o seu coração, Deus prometeu, você irá encontrar. Por isso que você está aqui. Eu quero perguntar para você nessa noite, você também gostaria de fazer parte desse anjo, desse povo, que tem essas características, com o Evangelho eterno, que teme ao Senhor, guarda os seus mandamentos, que dá glórias a Ele, cuida da sua vida, do seu corpo, não fazendo coisa de uso de coisas nocivas à sua saúde. Talvez eu esteja falando para alguém que está me assistindo nesse momento, que tem problema com as drogas, que tem problema com o álcool, é um escravo das drogas. Saiba, querido, saiba que Deus libertou você pelo sangue do Cordeiro do seu Filho amado. Se você acreditar nesse Evangelho, se você acreditar na cruz de Cristo,
O amor de Deus em Cristo Jesus vai entrar no teu coração, expulsar as trevas da alma. Ele vai fazer de você uma nova pessoa. Creia nisso. Continue buscando a Ele de todo o seu coração. Acredite que Ele está com você. E Ele já te salvou. Ele já te libertou. Creia. Creia. Entregue a tua vida ao Senhor. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Deus. E a continuar fazendo esses estudos do Apocalipse de Elias. Desta série, que vai abrir mais e mais a sua mente e o seu coração para se entregar a essas verdades que o Senhor Deus tem para nós. Quantos gostariam nessa noite de dizer, Senhor Deus, ou melhor, eu quero fazer uma outra pergunta antes. Quantos entenderam o estudo dessa noite? Desse tema? Amém. Você que entendeu o estudo, você gostaria de hoje entregar o seu coração a Deus e dizer, Senhor, eu quero seguir essas verdades. Eu quero seguir a tua vontade. Talvez você vai encontrar barreiras, mas confie no Senhor, o mais Ele fará. Amém? Você gostaria de entregar a sua vida a Deus? Levante a sua mão. Você que está me assistindo, você também gostaria de entregar a sua vida a Deus, crendo nessas verdades? Levante a mão onde você está e diga para o Senhor no seu coração, Senhor, eu sou teu, eu creio, eu quero seguir. Louvado seja Deus pela sua decisão também. Feche os seus olhos e vamos orar nesse momento. Querido Deus, obrigado, bom Pai, por essa revelação maravilhosa desse anjo, que tem essa mensagem linda, extraordinária. Nós entendemos aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite e queremos seguir de acordo com essa verdade. Ajuda-nos, salva-nos, liberta-nos do engano, do erro, da mentira. Salva aqueles que estão, Senhor Deus, lá em casa assistindo, na igreja agora, Senhor Deus, com um grupo, salva-os. Aqueles que levantaram sua mão, que estão aqui ou distante. É o que eu te peço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amanhã estaremos juntos. Amém? Um outro tema da série, não perca. Quem é esse anjo? Ele tem um nome. E você saberá amanhã por que desse nome. Que Deus abençoe a todos. E até o nosso próximo tema.